Paz do Senhor, irmãos amados do Brasil, a paz do Senhor. Eu sou Stefan Daniel Hesman, missionário da Igreja Assembleia de Deus e também evangelista. E do meu lado está o pastor Justino Lara. Ele vai falar algo muito importante. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com imensa satisfação que eu estou aqui ao lado do evangelista Stefan, missionário na Alemanha, nosso representante brasileiro, que nós temos o prazer, a alegria de poder formar uma parceria com este homem de Deus, porque a gente tem uma dívida de muitos anos passados e não temos pagado essa dívida com a Alemanha. Eu lembro-me de uma profecia do ano 1415, lembro-me pela história, claro, quando surge um homem por nome João Hus, um homem tcheco, e ele era um teólogo da Igreja Católica e ele começou uma tentativa de uma reforma na Igreja Católica e queimaram ele na fogueira. Enquanto ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse: hoje vocês cessam a vida de um ganso, mas em 100 anos surgirá um cisne, que vocês não calarão a voz desse cisne. Em 100 anos surge Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero, que Deus levanta ele para uma reforma protestante. E se hoje nós somos os milhões de evangélicos, cerca de 36% do Brasil são evangélicos pentecostais, se hoje nós somos, é graças à Alemanha, pois o homem Martinho Lutero surge na Alemanha, surge dentro da Igreja Católica, com uma reforma protestante e com uma influência muito grande na tradução da Bíblia do latim para o alemão. Claro, foi ele que traduziu, e depois uma influência muito grande para a tradução para o Brasil, para o português, e nós temos essa dívida de gratidão com a Alemanha. Portanto, eu quero pedir aos meus irmãos brasileiros que me assistem neste momento, que comecem a colocar a mão na consciência e lembrar de que nós precisamos investir na Alemanha, pagar essa dívida, não só orando pela Alemanha, mas contribuindo com os missionários alemães. E aqui está um homem, evangelista Stefan, homem de Deus, homem que Deus colocou na alma dele uma chama pelas almas, uma chama do evangelismo, uma chama por ganhar almas para Cristo. Está lá na Alemanha, fazendo um grande trabalho e depende de ser sustentado pelos brasileiros. Ele faz um trabalho representando o Brasil. E nós queremos pedir encarecidamente: irmãos, a gente deve para a Alemanha, nós devemos para a Alemanha, a gente precisa pagar essa dívida. É claro que você vai dizer: foi Deus que usou, devemos a Deus. Sim, devemos a Deus, mas a instrumentalidade foi de um alemão. E nós somos o que somos hoje graças a um alemão que Deus levantou. Deus começa a incendiar o fogo do Espírito. O fogo que queima pecado, o fogo que queima a doença, que destrói todo o mal. Começou a ser incendiado esta fogueira através de Martinho Lutero. Portanto, fica aqui registrado o meu agradecimento, evangelista Monster. Que Deus te abençoe grandiosamente e seja a nossa voz na Alemanha. Eu que agradeço, pastor Justino Lara. E também depois da Reforma Protestante houve dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que também tiveram coragem de receber o batismo do Espírito Santo na Azusa Street e depois ir ao Brasil. Gunnar Wingre era sueco, Daniel Berg era descendente de alemão, porque o sobrenome é Berg, é alemão. O que seria hoje o Brasil se Martinho Lutero não tivesse traduzido a Bíblia do latim para o alemão e sem esses dois missionários europeus que vieram ao Brasil? O que seria o Brasil hoje? Perfeitamente, evangelista Stefan. Essa segunda parte eu não tinha ainda percebido, que Daniel Berg é descendente de alemão. Então, nossa dívida aqui, ela aumenta, ela multiplica. E eu deixo um pedido para cada um que me assiste, que me ouve neste momento, a me ajudar a pagar essa dívida, de uma forma ou de outra, com contribuição, com oração, mas é muito importante a tua contribuição, porque só com oração nós não conseguimos fazer a obra. Então eu quero procurar tocar a tua consciência nessa dívida de gratidão
para nós ganharmos um pouco dos alemães, né, evangelista Mosteiro. Eu percebo o seguinte: há muita dureza de coração lá na Alemanha, enquanto que foi lá que começou o incendiamento pentecostal. Nós podemos olhar, quando veio o Billy Graham, tinha no Berlim, no estádio, tem um vídeo com 60.000 pessoas. E muitos missionários saíram da Alemanha, né? Aí está o pastor Krüger, aí do Rio Grande do Sul, Aldino Krüger, que fundou a Igreja Assembleia dos Laranjeiros, e muitos missionários vieram para o Brasil. Eu creio, no meu ponto de vista, me fala se é verdade, se o Brasil não tivesse recebido o Evangelho, se os missionários não tinham a coragem, a ousadia de obedecer à voz do Senhor de Brasil, o meu ponto de vista o Brasil ia ser um país de extrema pobreza e provavelmente comunista. Por isso, nosso muito obrigado aos alemães, nosso muito obrigado aos missionários, já partiram, né? Mas a Deus por ter usado esses missionários. E você pronunciou um nome aqui do Krieger, coisa semelhante assim. Aldino Krüger, sim. Eu preguei na igreja que ele fundou no Rio Grande do Sul, a igreja Mãe da Convenção. Eu preguei lá e vou ter a oportunidade daqui a um tempo fazer uma nova agenda lá no Rio Grande do Sul, na igreja deste alemão que foi muito influente para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Lá está o nosso amigo, o pastor Daniel Fich, advogado, pastor, que está lá hoje presidindo a Igreja Assembleia de Deus de Lajeado, fundada por um pastor que nasceu na Alemanha. Né? Então, eu quero pedir a você, entre na presença de Deus, apresenta nossa nação. Né? Eu nasci na Alemanha, moro na Alemanha, vivo na Alemanha, e vê o que você pode fazer. Se você quer contribuir, fala conosco. Você pode mandar sua oferta missionária. Se você tem uma chamada missionária, fale com o seu pastor. Nós somos da Assembleia de Deus e através dos pastores convencionais, nós podemos fundar a Assembleia de Deus na Europa, na Alemanha, que está hoje precisando. Nós temos hoje 0,01% de crentes salvos na Alemanha, na Europa. Tem muitas cidades que não tem uma igreja evangélica, bíblica, na Alemanha, em toda a Europa. Hoje é um deserto espiritual, mas está você, brasileiro, que foi alcançado pelo Evangelho, que nasceu no coração de um alemão e 2 suecos que levaram para vocês. Agradeça a Deus, que em forma de gratidão, ore a Deus, vê o que você pode fazer, e se Deus te chama para alguma coisa, entre em contato conosco, e Deus vai te recompensar, e eu creio que o Brasil vai ser essa nação que vai mandar missionários para a Europa, e eu creio, porque tem palavras proféticas que dizem, eu creio nisso, que o grande avivamento sairá da Europa, iria vir do Brasil. Amém. Eis a oportunidade de investirmos na Alemanha, eis a oportunidade de pagarmos pelo mínimo um pouquinho da nossa dívida de gratidão com a Alemanha. Deus abençoe. Deus abençoe. E agradeço a vocês de você assistir este vídeo. Passe para os teus companheiros, passe para os teus amigos, compartilhe, deixe seu like e que Deus vos abençoe. O máximo que puder, compartilhe. O máximo que puder. Amém.